ah, uma bola de beisebol que também pode ser através da indústria petroquímica, tá? Então, falando um pouquinho sobre o descarte. Então, para que o material ele sofra biodegradação de um jeito mais adequado, ela tem que estar sobre algumas condições adequadas, né? Entre elas, as principais são a temperatura, a umidade, o pH, os micro-organismos e até a disponibilidade de oxigênio daquele ambiente. E a gente sabe que em lixões e aterros sanitários essas condições elas são bem desfavoráveis, né? Então, quando a gente tem esse descarte incorreto aí dos biodegradáveis e até descompostáveis, a gente vê que tem baixa taxa de degradação nesse tipo de ambiente, mas não tão favorável para esse tipo de polímero. Então, de forma geral, eles não vão ter a biodegradação de forma correta, de forma efetiva dentro desses ambientes, e eles acabam sendo mais corriqueiramente encontrados lá por conta dessa falta de cultura e de educação em relação a esse tipo de descarte. Então, eles devem ser descartados junto com o lixo orgânico. Em caso de compostáveis, eles têm que ser levados às unidades de compostagem. Então, não basta ser só certificado como compostável ou biodegradável se o destino final do material ele não for uma unidade de compostagem, por exemplo, né? Se ele acaba caindo em lixões e aterros, ele vai ter um dano muito maior é, em relação ao meio ambiente. Bom, pessoal, então a gente chega aqui na parte de polímeros compostáveis, né? Partindo aqui pela definição do que é polímeros compostáveis, basicamente ele é um plástico, né, capaz ali, de sofrer uma decomposição biológica a partir de um processo adequado de compostagem, né? Essa questão do processo adequado a gente vai falar mais para frente, porque necessariamente tem que estar em algumas condições específicas para que essa decomposição aconteça da maneira planejada ali, né? E também ela tem uma definição bem próxima ali do que é o polímero biodegradável, né? Que tem essa participação ali de micro-organismos, bactérias, fungos. Só que ao final desse processo, ao final dessa decomposição, a gente tem o humus, né? O humus ali basicamente seria ali um adubo para a planta, tá? Então, o polímero compostável ele tem essa vantagem a mais de, ao final do processo, ter essa produção desse humus. Acho que aqui, antes da gente iniciar uma discussão em relação ao as vantagens mesmo desse polímero e desvantagem, acho que é importante a gente entender o que é o processo de compostagem, né? A compostagem é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola, ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem de lixo orgânico, tá? Basicamente se trata de um processo natural em que os micro-organismos, a partir ali da degradação da matéria orgânica, começa a transformar essa matéria orgânica no humus, né? Que é um material muito rico ali em nutrientes e com alto potencial ali para fertilizar plantas, tá certo? Indo aqui para as vantagens, o que a gente tem? Acho que a primeira grande vantagem é que o material, o polímero compostável, em sua maioria, ele é produzido com matéria vegetal, né? Geralmente ali milho, cana-de-açúcar, ou beterraba, tá? Então, é um material ali de origem renovável, né? Tem a questão da produção do humus, então é um produto que a sua decomposição final vai ter o humus, onde pode ser aplicado ali para a fertilização de plantações, tá? E segundo um artigo, né, da Napier ali,
O artigo ele se chama ali Deteriorização Ambiental de Sacolas Plásticas Biodegradáveis, oxibiodegradáveis, compostáveis e convencionais no mar, solo e ar livre durante um período de 3 meses. Ela diz nesse estudo que o tempo de degradação desse saco plástico, né, dessa sacola plástica, que é vendida como compostável, ela é muito menor no mar em cerca de 2 anos. Essa sacola já está totalmente decomposta. No solo, ela leva ali em torno de 2 anos. Porém, as outras sacolas, a biodegradável e a sacola convencional, mesmo após 3 anos, elas estavam com características ali ainda bem intactas, tanto na água do mar, quanto no solo e quanto no ar, tá? Um ponto é que tanto a sacola compostável quanto a biodegradável, ela no ar, ela tem uma decomposição bem parecida, que basicamente consiste ali numa oxidação por causa do sol. Então, a sacola ela começa, o material, né, o polímero, ele começa a se desfragmentar em microplásticos assim e acaba depois sendo inconclusiva essa questão de decomposição, porque não necessariamente a matéria ali, o plástico compostável vai ter de fato se tornado humus, né? Ele pode só ter tido se fragmentado em partículas bem pequenas, tá bom? Bom, e entrando aqui na parte da desvantagem, acho que a primeira desvantagem a gente pode trazer a questão do custo, né? Tendo em vista que esse processo ele deve ser feito ali como foi citado na definição, deve ser feito em um ambiente controlado e esse ambiente controlado ele envolve ali um alto custo, tá? Aqui tem um ponto muito importante que normalmente o tempo que, que é considerado de decomposição desse plástico compostável, ele é normalmente avaliado dentro de ambientes controláveis, né? Então não seria ali o mesmo tempo você pegar essa sacola e acreditar que você jogando ela ali, ela no meio ambiente assim, ela vai ter um curto período de tempo, ela já vai desaparecer ali e virar humus dentro de 2 meses, como a gente vê em alguns estudos, tá? O plástico tem a questão da acessibilidade, né? Que o plástico compostável ele ainda é pouco encontrado no mercado nacional e, além disso, ele requer um conhecimento prévio sobre compostagem, né? Para que a pessoa entenda ali qual que é toda a escala total desse polímero, né, desse plástico, e também até mesmo para a pessoa que quer fazer isso, né, quer usar esse plástico para depois estar fazendo essa compostagem, ela requer esse conhecimento de saber como se faz essa compostagem. Tá? Tem a questão da escala também, que não pode ser uma produção em grande escala, tendo em vista ali que necessita de muita matéria vegetal para se produzir ali esse polímero compostável e também de necessitar de grandes centros de compostagem para depois tá consolidando, né, toda essa matéria ali no final da cadeia e produzindo de fato o humus. Aí aqui tem alguns requisitos que são baseados ali em algumas normas, tanto na norma da União Europeia 13.432 ali. Então, existe uma diferença e ela precisa estar bem descrita ali, principalmente em embalagem de produtos, que é a questão do plástico ele ser compostável e dele ser compostável em casa, tá? Compostável ali são os produtos que ele tem de ir para uma separação, né, numa instalação ali de compostagem industrial
que utilize ali altas temperaturas e micróbios específicos para aquele plástico, tá? E já o plástico compostável em casa, eles precisam estar com essa especificação, né? E eles devem ser certificados através de um regime de compostagem doméstica ali, por meio ali das regras baseadas na ISO 14021, tá? Então, além disso, tem que ter que estar bem especificado na embalagem. Isso acaba gerando uma certa dúvida ali para o consumidor final, que muitas vezes enxerga ali esse plástico que ele está consumindo ali como algo compostável, mas não necessariamente ele seria compostável ali na composteira que a pessoa vai ter em casa ou algo do tipo, né? E isso acaba criando até uma certa quebra de expectativa, porque às vezes a pessoa tem esse plástico, coloca lá na composteira achando que vai ser um processo de alguns meses e acaba ficando lá por muito tempo, tá? A questão do plástico biodegradável, ele não existe nenhuma indicação em relação aos métodos ou tempo necessário para a degradação dos materiais, e tem uma questão que recomenda-se que as empresas evitem esse termo biodegradável, né? E aqui eu só estou falando em questão de norma mesmo, tendo em vista que essa questão do biodegradável, ela pode trazer ali uma certa interpretação errônea por parte do usuário, né? Ela pode achar que a pessoa pode, depois de ter terminado de usar ali o produto, jogar aquele plástico, aquela embalagem ali em qualquer lugar, porque vai ter ali uma biodegradação, tá certo? Bom, então agora a gente vai falar sobre os biopolímeros, né? Dando um enfoque maior para os plásticos verdes. Então, a gente vai trazer um pouco da definição deles, né? Algumas características e as vantagens e as desvantagens desse tipo de polímero. Então, a principal definição, assim, a diferença dos biopolímeros para os polímeros convencionais é a matéria-prima deles, né? Eles são feitos a partir de fontes de energia renovável, diferente do polímero convencional, né? Que a gente sabe que ele provém de fontes de energia fósseis. Então, as principais matérias-primas, né, dos biopolímeros é a celulose, que é feita a partir da cana-de-açúcar, né, o milho, a fécula de mandioca. Então, essas são as principais fontes, assim, que são mais utilizadas na produção dos biopolímeros hoje em dia. E um outro ponto bem importante que define esses biopolímeros, né, é o ciclo de vida deles. Então, enquanto as fontes de energia não renováveis demoram milhares de anos para se formar, os biopolímeros eles têm um ciclo de vida muito menor. Então, aqui a gente está comparando, por exemplo, a formação do petróleo, que demora aí 1000 anos para ser formado, com o milho, uma cana, que eles são facilmente plantados e esse tempo de formação, né, ele é incomparavelmente menor. Então, esses biopolímeros, né, eles são muito utilizados no nosso cotidiano. Às vezes a gente pensa que em algumas partes do nosso dia a dia eles não podem estar inseridos, mas a gente sabe que sim. Então, um exemplo muito interessante, né, dessa utilização é na medicina. Esses biopolímeros eles podem ser usados para fazer suturas, implantes, para fazer regeneração de tecido. Esses biopolímeros que são utilizados na medicina, né, eles têm a característica de serem bioabsorvíveis. Então, eles podem ser absorvidos pelo nosso corpo. Então, é facilmente utilizado aí na medicina esses biopolímeros. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, né, do ciclo de vida desses biopolímeros. Aqui no caso, é um exemplo de um biopolímero biodegradável, que eu vou explicar mais para frente, só que nem todo biopolímero ele é biodegradável, tem alguns que não são.
Então, a gente tem a adubação, aí a gente, dessa matéria-prima, né, daí vai para a formação da